se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O espírito do vaqueiro solitário. Nas primeiras luzes do amanhecer, os moradores de uma pequena comunidade rural de Tarana diziam ouvir o som de cascos batendo no chão de terra batida, mesmo quando nenhum cavalo era visto. Acreditavam que era só o eco das lembranças, mas os mais antigos sussurravam o nome de alguém que nunca teve descanso: o vaqueiro solitário. Segundo as histórias, ele cavalgava todas as madrugadas, vindo das matas fechadas que cercavam o lugar. Ninguém sabia ao certo de onde viera aquele homem. Diziam que era forasteiro, que apareceu nas bandas do Espírito Santo décadas atrás, montado num cavalo negro e com um olhar tão triste que amedrontava até os corajosos. Morava numa tapera afastada, perto do córrego do Cipó, e caçava, pescava, cuidava do gado alheio sem cobrar nada. Em troca, pedia apenas silêncio. O povo respeitava, mas também temia. Nunca sorriu, nunca participou de uma festa, nunca foi visto em igreja. Quando desapareceu, ninguém soube se havia ido embora ou morrido. Mas pouco tempo depois, o som dos cascos retornou, mais forte, e acompanhado de um lamento de cortar a alma. O lamento de um homem que carrega alguma culpa maior que a própria morte. O menino Pedro, curioso e desacreditado, resolveu seguir o som numa noite em que a neblina cobria o vale como um lençol molhado. Armado com uma lanterna e coragem juvenil, saiu sem avisar ninguém. O som dos cascos parecia mais próximo do que jamais fora, misturado com o gemido de uma sela rangendo, como se alguém estivesse montando o tempo. No brejo, encontrou marcas recentes no barro, marcas de cavalo, mas nenhum sinal do animal. A luz da lanterna falhou. O silêncio caiu de repente, e logo em seguida veio o frio. Não o frio da madrugada, mas um arrepio gelado que parecia soprado por um túmulo antigo. Pedro paralisou ao ver, no alto da colina, a silhueta de um cavaleiro imóvel, envolto em névoa. Quando voltou correndo para casa, sujo e tremendo, a única coisa que conseguiu dizer foi: "Ele me viu." Depois disso, o menino não falou mais. Seus olhos ficaram vazios, e os médicos disseram que era trauma. Mas a avó dele, Dona Genoveva, rezou por 7 dias e queimou a ruda, dizendo que ele agora tinha o olhar de quem viu o além. A vila então voltou a temer. Ninguém mais saía depois das 6 da tarde. Os cachorros uivavam toda a noite, e os bois se recusavam a passar perto do córrego. O vaqueiro, ao que tudo indicava, não estava apenas vagando. Ele procurava alguém. Ou algo. E quanto mais tentavam esquecer, mais forte ficava seu chamado. A tapera onde o vaqueiro morava ainda estava de pé, ainda que inclinada e devorada pelo mato. Os poucos que se arriscavam a chegar perto diziam que ouviam preces murmuradas dentro dela, mesmo estando vazia. Era como se ele ainda rezasse, pedindo perdão por algo que ninguém compreendia. Algo que talvez tivesse a ver com sangue. Nos fundos da casa velha, havia uma cruz torta cravada no chão. Era feita de galhos secos amarrados com couro cru. Ao redor da cruz, terra remexida. Um pequeno cemitério improvisado. Só havia uma inscrição no chão duro: ela. Ninguém sabia quem era, mas muitos especulavam que fosse alguém que ele amou. Alguém que ele perdeu por erro próprio. Certa vez, um andarilho decidiu passar a noite na tapera. Ria das histórias dos locais e zombava dos causos de velho. Mas na manhã seguinte, foi encontrado distante da casa, nu, com os olhos arrancados e o corpo marcado por ferraduras queimadas na pele. O cavalo, disseram, também apareceu. Preto como breu, parado ao lado do cadáver, e desapareceu no segundo seguinte. Depois desse acontecimento, a prefeitura tentou derrubar a casa, alegando risco à segurança. Mas as máquinas falharam. Pneus estouraram, o motor queimou, e o operador jurou ter visto um homem encapuzado sussurrando: "Ela dorme aqui." Ninguém mais tocou naquela construção. Ela ficou, como uma cicatriz aberta no meio do mato. Alguns estudiosos do oculto foram até lá, atraídos pela fama crescente da história. Trouxeram aparelhos, gravadores, câmeras. Uma única filmagem sobreviveu,
mostrava o momento em que todos os instrumentos enlouqueceram e uma figura encapuzada apareceu entre a neblina. Quando o vídeo foi assistido, a tela ficou preta e uma frase surgiu sozinha: "Não invoquem o que está em luto." A vila de Tarana virou assunto em fóruns de terror e canais de mistério. Mas os moradores odiavam isso. Quanto mais gente falava, mais o cavaleiro aparecia. O som dos cascos virou rotina. As janelas começaram a trincar sozinhas. Gado sumia durante a noite e reaparecia morto, com o peito aberto em forma de cruz. Dona Genoveva, que ainda acendia vela na encruzilhada, dizia que o espírito só queria descansar, mas algo prendia a terra. "Foi amor e sangue", dizia ela. "E até que a verdade seja desenterrada, ele cavalgará." Poucos acreditavam nela, até que a menina da escola sumiu numa noite de lua nova. Ela havia desenhado, um dia antes, o cavaleiro numa folha de caderno. Com sangue. A desaparecida chamava-se Larissa, de apenas 9 anos. Era filha do caseiro da fazenda velha. Seu caderno, encontrado aberto sobre a escrivaninha, mostrava vários desenhos repetitivos do cavaleiro. Todos iguais: um homem sem rosto, montado num cavalo sem olhos, com a lua minguante sobre ele. Numa das folhas, havia uma mensagem: "Ela quer voltar. Ele impede." A busca foi intensa, envolvendo polícia, cães farejadores, helicópteros. Mas nada foi encontrado. No 8º dia, a boneca da menina apareceu amarrada na cruz atrás da tapera. Estava molhada, com cheiro de terra. O pano da boneca tinha uma mancha marrom escura no ventre. E os olhos de botão haviam sido arrancados. O povo começou a abandonar suas casas. Famílias inteiras partiram sem se despedir. Igrejas fizeram vigílias, mas pastores e padres disseram sentir algo que nunca haviam sentido: um aperto no espírito. Algo ancestral, além do bem e do mal, pedindo reparação. Algo que chorava por dentro da terra. Um idoso da vila, seu Nélio, contou finalmente o que sabia. Disse que o vaqueiro tinha matado uma mulher grávida por ciúmes, décadas atrás. Achava que ela o traía com o patrão da fazenda. Enterrou os dois, a mulher e o filho, atrás da casa, e depois passou anos em silêncio. Até que uma noite, ele mesmo se jogou no córrego e nunca mais foi visto. Com a revelação, tentaram realizar um ritual de libertação, trazendo um padre e um babalorixá. Foi numa sexta-feira. As velas tremiam sem vento, e os galhos das árvores estalavam como ossos. Quando começaram a orar, o som dos cascos se tornou insuportável. Um redemoinho de folhas tomou o lugar. As velas apagaram. A cruz se incendiou sozinha. No dia seguinte, o padre foi encontrado vagando na estrada, repetindo a frase: "Ela sangra e ele cavalga." Já o babalorixá ficou cego. Disse que viu os olhos da mulher na terra e que eles ainda choravam. Nada mais foi dito sobre rituais. A vila estava agora completamente à mercê do vaqueiro solitário. Nos meses seguintes, o céu sobre Tarana mudou. Durante a noite, uma mancha escura parecia cobrir a lua. Alguns chamavam de marca do cavaleiro. Não importava o clima, relâmpagos vinham sem trovões, e relinchos eram ouvidos até debaixo da terra. Os túmulos do cemitério começaram a se abrir sozinhos. Mas nenhum corpo desaparecia, apenas os olhos, sempre os olhos. Dona Genoveva então convocou os que ainda restavam. Disse que havia uma última chance de encerrar a maldição, desenterrar os restos da mulher e do bebê e dar-lhe sepultura digna, com nome e flores. Mas seria preciso enfrentar o vaqueiro. E ele não deixaria. "É como arrancar o coração de um morto apaixonado", ela disse. No dia marcado, 5 homens e uma mulher foram até a tapera. Levaram paz, cruzes e coragem. Enquanto cavavam, o céu escureceu. Os cascos soaram como tambor de guerra. A terra chorava. Um deles foi puxado para baixo por mãos invisíveis. Outro ficou com a pele marcada a fogo com a palavra culpa. Por fim, os ossos foram encontrados, 2 crânios, um grande e um pequeno, abraçados. Foram colocados numa urna e levados até a igreja, onde um padre diferente, de fora, realizou a cerimônia. Mas na hora de jogar a terra sobre o túmulo novo,
um trovão estourou e a noite desceu ao meio-dia. No céu, viram o cavaleiro em silhueta, montado sobre as nuvens. Ele não atacou. Apenas olhou. Depois virou-se e cavalgou para longe, até desaparecer na neblina. Foi a última vez que seu espírito foi visto. Mas até hoje, em certas noites de lua minguante, o som dos cascos ecoa ao longe, como se ele ainda vigiasse. Como se dissesse, ela está segura. Agora posso partir. O tempo passou. A vila se recuperou aos poucos. Mas a marca ficou. Itarana se tornou um lugar evitado por turistas. O terreno da tapera foi cercado, mas ninguém ousa mexer ali. O túmulo da mulher, agora chamado de Sepultura da Redenção, recebe flores todos os meses. Algumas são deixadas por mãos desconhecidas. Pedro, o menino que viu o cavaleiro, cresceu. Nunca voltou a falar, mas desenha obsessivamente. Suas ilustrações são vendidas como arte macabra em galerias do sul. Em todas elas, o cavaleiro aparece ao fundo, sempre observando. Nunca sorrindo. Apenas existindo, como sombra de um passado mal resolvido. Dona Genoveva morreu aos 102 anos. Em sua lápide, gravaram: aqui jaz quem tentou salvar almas presas à terra. No dia de seu velório, um cavalo preto apareceu na entrada do cemitério, sem sela, sem dono. Deu 3 voltas pelo túmulo dela e sumiu como fumaça. A história do vaqueiro solitário virou canção entre os violeiros do Espírito Santo. Alguns juram que suas notas, quando tocadas à meia-noite, atraem o espírito. Outros dizem que ele finalmente descansou. Mas os mais sensíveis garantem: a terra ainda guarda memórias, e a alma de quem amou demais jamais dorme em paz. Portanto, se um dia você passar por Itarana e ouvir cascos durante a madrugada, não olhe pela janela. E nunca, jamais, siga o som. Pois o amor do vaqueiro é eterno, e sua dor, também. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.